Fala pessoal, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo novas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos, com o Trump que pode aplicar mais sanções ao nosso país devido às retaliações das empresas americanas aqui na nossa nação. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube e vocês sempre vão estar recebendo novas informações de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Gilmar Mendes saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes e disse que não há justificativa para a aplicação da Lei Magnitsky contra integrantes da Corte. Acompanhe. Quando você vê que não tem domínio sobre determinado bem, ou pode ficar sem esse bem ou serviço, há pouco eu estava lendo uma matéria em que se dizia que um procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, agora já não se comunica mais com seus colegas, porque a Microsoft não lhe presta mais serviço em função da pena da Magnitsky. Então vejam, senhores, como isso é extremamente grave e como nós devemos priorizar. E nós, no Supremo, temos consciência disso. Pois é, o Gilmar Mendes ali fazendo praticamente na defesa de si mesmo. Ele, ao defender Alexandre de Moraes, ele está defendendo a si mesmo, porque o Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, ele tem posses, ele é dono de universidades, a esposa dele é dona de um dos maiores escritórios de advocacia de Brasília, ele tem diversas posses em Portugal. Então, se aplicada a Lei Magnitsky nele, ele é capaz de perder grande parte do seu patrimônio, e isso é muito perigoso. Vamos ver se isso vai em frente, mas assim, a defesa a Alexandre de Moraes aparentemente fica só no discurso, porque o que vimos nas mensagens que foram vazadas semana passada, há uma certa interlocução entre o Gilmar Mendes e o Bolsonaro. O que eles têm para conversar ali? Lembrando que acabar com o processo de Bolsonaro era requisito de Donald Trump para começar as negociações e acabar com todas essas sanções que ele vem impondo ao Brasil. Então, eu acho que, ao meu ver, Gilmar Mendes está defendendo a si mesmo e não Alexandre de Moraes. Marina, Gilmar afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal pode estudar medidas de reação caso sanções afetem cidadãos ou empresas brasileiras. Ele citou como exemplo a União Europeia, que discute leis anti-embargos para neutralizar efeitos de medidas unilaterais de outros países. Quer ver o caos mesmo, né? Essa turma é impressionante, o quanto pior, melhor, né? Só se for assim. Eu não sei se eu compro muito bem esse discurso aí do Gilmar, não. Eu acho que ali ele foi perguntado sobre isso. Imagina, o que ele vai dizer? Ah, não, realmente, Xandão violou os direitos humanos, né? Ele vai dizer isso. Realmente, olha, o Xandão tá fora de si, merece sofrer impeachment. Seria ótimo. Porque, né, ele tem o sangue do Clezão nas mãos, ele passou de todos... de qualquer tipo de bom senso, não dá mais para aceitar isso, ele não pode, ele jamais vai poder dizer isso. Então, no fundo, tem que também tomar um pouco de cuidado, porque quando interrogados a respeito, eles vão ali dar uma certa protegida. Não sei até que ponto que ele está tão comprado assim com a ideia de defender Alexandre de Moraes. Por quê? Porque faz 2 semanas, bom, a gente já viu ali que desde que veio a Magnitsky de fato, né, o Gilmar foi um dos casos ali que reclamou junto com Barroso de saber das decisões do Alexandre de Moraes quando já estavam no sistema. Então, teve isso aí. Teve também muita gente falando que os bancos, né, foram procurar o Zanin, o Gilmar Mendes, porque estavam muito preocupados com a retaliação, porque o Dino, sim, parece que está completamente comprado ali com Alexandre de Moraes e já saiu dizendo que adotaria sanções a empresas e bancos. Então, vamos ver até que ponto que vai isso aí. Se, de fato, os ministros do STF acreditarem que eles podem punir as empresas que acatarem a Magnitsky, aí o Brasil, gente, está no sal, porque é muito complicado. A gente já falou aqui, bancos correm os riscos, assim, correm riscos gravíssimos de ter o mercado internacional totalmente fechado. A gente sabe que os riscos para as empresas é muito grande. O próprio Gilmar explicou, ele falou, olha,
tem lá, um dos sancionados não pode mais usar a Microsoft. É isso mesmo, é disso que se trata. Então, eu acho que ele caiu a ficha. Agora, dependendo do que eles forem utilizar contra essas empresas, aí o Brasil pode estar bem lascado. Juliana Moreira Leite, resgatando aqui, Gilmar diz que não há justificativa para aplicação da lei Magnitsky contra integrantes da corte. Na opinião do senhor, seu ministro, porque na opinião de quem aplica, há e muitos motivos, inclusive aqui no Brasil já circula um dossiê que ele poderia ler, né? Assim, não tem nem como levar a sério, né? Porque a lei Magnitsky, ela não é um capricho imperialista como os jornais, essa turma de lacradores tentam falar, né? Ela é um mecanismo de responsabilização individual por corrupção de violações de direitos básicos, que é o que a gente tem visto aqui, entende? Tanto que as pessoas que geralmente estão nessa lei são terroristas, ditadores. Então, assim, e ela não atinge o Estado, né? Ela atinge indivíduos, né? E ele... Eu não vou dizer que ele não sabe o que fala, né? Eu acho que ele está tentando proteger o dele. Mas é muito sério isso. Com certeza. Marcília, pode ser então que ministros estejam estudando leis anti-embargos, agora arrepiou até o último fio de cabelo aqui. Olha, isso não existe, não é possível. Vamos pegar essa decisão do Dino, né, que ele disse, eu não sou tão poderoso assim para derrubar o mercado, né? Ele não é poderoso, não é questão de poder, é questão de irresponsabilidade. Ele trouxe aí um baita de um prejuízo. Aliás, curiosamente, as mesmas pessoas que estão dizendo, não, o prejuízo não importa, o importante é a soberania, eram as que diziam lá, quando a Lava Jato atingiu empresas, que as sanções não poderiam ser dadas porque as empresas precisavam ser poupadas, iam quebrar. Olha como, em geral, os nossos juristas prerrogativistas que diziam isso e agora estão defendendo intervenção federal nos bancos. Olha onde que a coisa chega. Bom, dito isso, é impossível, completamente impossível, uma lei estrangeira, a decisão do Dino atingir uma lei estrangeira. Por quê? O Dino diz naquela decisão, só para ilustrar, o seguinte, uma lei estrangeira não pode ser aplicada no Brasil. Dino e meus queridos ministros do STF, a Magnitsky não é uma lei estrangeira aplicada no Brasil, ela é uma lei estrangeira aplicada nos Estados Unidos, com efeitos aqui no Brasil. Então, isso é o grande ponto. O Dino não tem como atingir a Magnitsky, o Moraes não tem como atingir a Magnitsky, nenhum deles tem como atingir a Magnitsky, porque ela é aplicada lá fora, e os efeitos são sentidos aqui. Então, eles não têm o que fazer. Eles podem, claro, porque sempre podem, chegar e falar assim, não existe lei nenhuma, eu não tenho aqui nenhum motivo, mas eu quero punir o banco tal. Eles podem, porque sempre podem inventar uma punição, como fizeram com a Starlink na época do X, que não tinha nada a ver com a história. Mas, mesmo assim, se os bancos optarem por seguirem o STF e não seguirem a Magnitsky, eles quebram. Então é uma questão de sobrevivência. Não tem como escolher entre pular num lago e se afogar e sair do lago e enfrentar a vida. Você vai ter que, óbvio, optar pela sua sobrevivência. E optar pela sobrevivência é cumprir a Magnitsky. Ainda sobre Gilmar Mendes, o ministro criticou, passo agora para Juliana Moreira, o que chamou de dependência tecnológica externa. O magistrado também defendeu, veja só, uma soberania digital, abro aspas aqui para Gilmar Mendes, a concentração desses serviços nas mãos de 4 Big Techs configura uma dependência tecnológica que transcende questões econômicas, criando riscos à segurança nacional através da exposição de dados estratégicos a jurisdições estrangeiras, Juliana, e algoritmos opacos. Eu não sei o que fazer com esse senhor, ele não entende. Vamos lá, algum de nós aqui, assim, sem falar nada, amo o Brasil, mas nós não somos um país que investe em tecnologia, investe em educação boa. Então, assim, algum de nós aqui inventamos o Google? Algum de nós aqui inventamos o WhatsApp? Algum de nós, todas essas companhias, essas Big Techs que a gente faz o uso, o mundo inteiro faz, foram inventados nos Estados Unidos. É por isso que eles têm... Agora, os Estados Unidos é um país que investe em muita educação. O Facebook, que começou tudo, foi inventado em Harvard, né? Se a gente tivesse faculdade que, em vez de ficar militando
sobre cotas trans, cotas indígenas, cotas estivessem investindo forte em tecnologia, talvez nós tivéssemos. A gente depende, porque não fomos nós que criamos nada disso. Eu não entendo isso. Ele quer o quê? Nós não temos nenhum Waze. Então, assim, nós não somos a China, porque se tem alguém que pode competir aí com os Estados Unidos é a China, mas nós... Então é loucura, a gente depende sim, a gente depende, porque não fomos nós não criamos nenhuma dessas, nós não criamos o X, nós não criamos o Meta, nós não criamos o Google, nós não criamos a Microsoft, nós não criamos o Tesla, nós não criamos o Meta, tudo isso foi feito pelos americanos, é apenas por isso, senhor Gilmar Mendes. Por sua vez, Marcília, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pode impor tarifas adicionais a produtos de alguns países e restringir a exportação de tecnologias avançadas e semicondutores. O alerta vem uma semana depois de uma declaração conjunta dos Estados Unidos e da União Europeia. O bloco reúne 27 países, afirmou que vai enfrentar barreiras comerciais injustificadas e garantiu que não vai aplicar taxas sobre transmissões eletrônicas nem sobre o uso de rede. Olha, a gente precisa dizer, porque é incrível, todo dia vem uma nova invenção e essa nova invenção é sempre contra a liberdade de expressão. Não existe soberania digital. Isso é uma invenção, isso não existe. Por quê? Porque o que está por trás disso é assim, não, as plataformas para existirem aqui no Brasil elas precisam seguir certas regras. Claro, tem que seguir as regras, mas as regras já existem. Então, quando você quer impor mais regras do que as que já existem, do que as que a Constituição prega, você simplesmente quer controlar as redes sociais, você não quer regular as redes sociais e com isso controlar a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela não pode ser controlada, não existe soberania sobre a liberdade de expressão. Não existe, por exemplo, aqui no Brasil, nós brasileiros podemos falar mais do que os outros podem falar mais que a gente, as coisas do Brasil podem ser... Isso não existe, se existe isso já não existe a liberdade de expressão. A liberdade pressupõe que seja livre. Então, se o conceito de soberania está por cima da liberdade, é porque liberdade não há. E se a soberania estiver por cima da liberdade, nós precisamos realmente parar tudo e rever a Constituição. E não permitir que um ministro do STF simplesmente venha nos dizer como que a nossa liberdade deve ser exercida. Eles estão lá, veja, o STF, ele foi posto na Constituição não para controlar a liberdade, e sim para guardar a liberdade. Eles foram postos lá para preservar a liberdade de quem estava falando e de quem está dizendo e exercendo a liberdade, e não para conter, controlar, restringir. Não é disso que se trata. Eles perverteram a Constituição. E é por isso que essas taxas vêm. É por isso que o Trump se volta contra isso. Porque é impossível que uma plataforma, por exemplo, viva ou sobreviva num país que quer controlar a liberdade de expressão, que é o motor, que é exatamente a gasolina, vamos dizer, das plataformas da liberdade. E da liberdade. Não é à toa que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Pois é. Mas as Big Techs, elas vieram aí para garantir essa liberdade digital, de inovação e acesso à informação, sem o filtro de governos autoritários. E eles não entenderam isso, entende? É uma loucura. Agora, com o ataque do governo brasileiro às Big Techs, a gente está sendo cada vez mais visto, mundo afora, como um lugar hostil à inovação e à capital estrangeiro, gente, e afastando investimento em tecnologia aqui. Então, assim, é um tiro no pé. Marcília e Marina? Só um adendo, eu acho que tudo isso fica bem ilustrado na fala do Moraes no LIDE, né, naquele evento. O Moraes diz o seguinte, olha, se não fosse, não vou tentar imitar o Moraes, porque, enfim... Por favor, não faça isso. Tem muito cabelo. Eu tenho muito cabelo e muita coisa dentro também da cabeça que ele não tem. Uhum. O que eu diria é o seguinte, ele disse foi o seguinte, se não fossem as redes sociais que promovem esse ódio todo, nós aqui hoje estaríamos comemorando as medidas do STF. É disso que eles se ressentem. Esse é o problema das redes para eles. Se não fossem as redes sociais, dito de outra forma o que ele disse, né? Se não fossem as redes sociais com a sua liberdade, nós hoje estaríamos batendo palma para o ministro Moraes, porque tudo estaria sob controle, nós estaríamos lavados cerebralmente e poderíamos então enxergar aquilo que só ele enxerga. As redes sociais, portanto, jogam luz naquilo que eles jogam sombras. É disso que se trata e é por isso que eles querem sobretaxar e controlar tudo.
A minha dúvida é só se o Gilmar Mendes está ali advogando para a gente passar a ter a Microsoft Brás, a Apple Brás, o WhatsApp Brás, ou se ele está advogando para a gente ter a Microsoft China, a Apple China, né, a Meta China, porque é inacreditável. Ele fala, por exemplo, da questão de dados. Temos aí vários dados sigilosos que estão na mão lá dos Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos preza, né, para proteger tudo isso, tanto que quando Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo de quem usava lá nos Estados Unidos, foi aí que começou a todas essas ordens ser vistas quanto atentado à soberania norte-americana. Agora, o próprio Gilmar Mendes já disse também que, né, todos os ministros ali do STF tinham ali uma grande admiração pela China. Então, aí a China ter acesso a esses dados, tudo bem, pela lente do ministro. Então, eu estou preocupada, né, porque o Gilmar Mendes, ao falar que não dá para a gente ficar na mão da Microsoft, da Apple, da Meta, o que ele quer colocar no lugar? A Microsoft Brás ou a Microsoft China? Eu ainda não consegui entender direito essa parte do ministro. E só para a gente fechar, Gilmar Mendes também deu declaração recentemente respondendo sobre a participação na troca de mensagens com Bolsonaro e Eduardo, em que Bolsonaro pediria, então, para Eduardo poupá-lo ali de algum tipo de ataque, uma postagem qualquer, e Gilmar Mendes diz que ele é considerado um ministro que circula por todos os lados, que articula muito bem conversas entre todos, e é assim que Bolsonaro também o vê. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Oeste com elas, diretamente da plataforma do YouTube, deixando todos os créditos para eles. Ainda tem mais uma notícia aqui para vocês, deixar aqui. Marcos Rubio anuncia novas sanções dos Estados Unidos a juízes e promotores da TPI. Os Estados Unidos impuseram sanções a mais 4 juízes e promotores do Tribunal Penal Internacional nesta quarta-feira, incluindo funcionários de países aliados com França e Canadá, em uma nova tentativa de obstruir o tribunal. O tribunal é uma ameaça à segurança nacional e tem sido um instrumento de guerra jurídica contra os Estados Unidos e nosso aliado próximo, Israel, disse o secretário dos Estados Unidos, Marcos Rubio. Em um comunicado, Rubio alegou que os quatro juristas tentaram investigar ou processar cidadãos dos Estados Unidos ou de Israel, sem o consentimento de nenhuma das nações. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês que assistiram até o final. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Obrigado e até o próximo conteúdo.